Então, iniciando nossa aula, agora, de novo, falando sobre verbos, continuando, nós vamos continuar a parte 2 sobre verbos, né? A gente falou sobre a estrutura deles na aula passada. Eu sei que foi uma aulinha meio chata, meio difícil, porque a gente fala um pouco daqueles pedacinhos que completam a palavra, mas hoje a coisa vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente vai começar a falar sobre as conjugações verbais, tá? Vou compartilhar aqui. Vamos lá, compartilhar. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Eu sei que verbo é uma coisa meio maçante e tal, mas a gente tem que ver porque é muito importante, né? É a parte... eu costumo dizer sempre que o verbo, ele é a alma da oração, né? Assim, se você não tem um verbo numa oração, você não, né, não representa nada, você não tem ação, você não tem estado, você não tem nada. Então, o verbo ele é muito importante. E quando a gente faz uma conjugação verbal de uma forma errada, né? Se a gente fala uma palavra com uma conjugação verbal errada, fica muito feio, né? As pessoas já logo reparam, né? Então, é bom que a gente tenha em mente aí quais são os verbos. Então, hoje a gente vai falar de modos e tempos verbais, tá? Começando aí. Nós vamos falar, então, sobre a flexão dos verbos. Lembra quando a gente estudou lá, que eu dei a primeira aula lá sobre classes de palavras? Eu falei para vocês que as palavras, elas se flexionam, né? Quando a gente está falando de substantivo, de adjetivo, que são palavras que são chamadas de nomes, esses nomes se flexionam em gênero, número e grau, que vai ser, né, feminino, masculino, singular e plural, aumentativo e diminutivo. A questão do verbo é um pouquinho diferente, né? Como o verbo tem conjugações, a gente vai ter, sim, o singular e plural, porque a gente vai ter as pessoas do singular e as pessoas do plural, mas aí a gente vai ter algumas outras diferenciações na sua flexão. Vamos ver quais são elas. Então, a gente tem as flexões seguintes, né? A gente tem as pessoas, primeira, segunda e terceira, né? Do singular, primeira, segunda e terceira do plural, que vai ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí nós temos o número, que vai ser singular, eu, tu, ele, no plural, nós, vós, eles. E nós temos os modos, né? Vai ser modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Também tem o tempo, que vai ser presente, pretérito e futuro. E aí a voz dos verbos, que é lá na última parte que eu vou dar para vocês, que vai ser voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Bom, hoje a gente vai iniciar, então, com os modos verbais, que são o indicativo, o subjuntivo e o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que são 3 modos verbais que vão ter dentro deles umas subdivisões que são as conjugações verbais, né? Então, no indicativo, eu vou ter presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo, eu vou ter só presente, pretérito e futuro. E no modo imperativo, eu vou ter imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, vamos ver como é que essas coisas aí se completam, né? Então, iniciando aí pelo modo indicativo, a gente vai entender que esse modo indicativo, ele vai manifestar, né, ele vai representar ações que são habituais da gente, ações do nosso dia a dia, tanto do presente, quanto do passado, quanto do futuro, né? Então, esse modo indicativo, ele vai falar sempre de certezas, de fatos, de coisas que realmente aconteceram, estão acontecendo ou ainda acontecerão, mas são certezas, né? São aquelas coisas assim, eu comi maçã. Quando eu digo eu comi maçã, eu tenho certeza que eu comi maçã. Eu não estou dizendo assim, eu comeria maçã se tivesse uma. Não. No eu comi maçã, que é no modo indicativo, eu tenho certeza que eu comi maçã, eu tenho certeza dessa ação. Se eu digo assim, eu irei à aula amanhã, é uma certeza, eu irei à aula amanhã. Né? Se eu dissesse assim, eu iria à aula se não estivesse chovendo, né? Ou eu iria à aula se não estivesse chovendo, já seria lá o modo subjuntivo, porque não é uma certeza.
Mas no modo indicativo, a gente sempre vai expressar uma certeza. Então, vamos ver. Ele discursa muito bem, né? Ele fala muito bem, ele faz um discurso muito bom. Então, isso é uma certeza, eu estou exprimindo uma certeza minha. Então, eu tenho aqui no modo indicativo o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, vamos só falar um pouquinho dessa palavra perfeito, né? Perfeito. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas professora, por que ele é tão perfeitinho? Por que ele tem essa perfeição? Gente, este perfeito dos tempos verbais, né? Do pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, ele vem da palavra perfazer. A palavra perfazer significa algo que foi feito completamente. Então, uma coisa que está perfeita é uma coisa que foi feita completamente. Então, por exemplo, o livro que eu estava escrevendo está perfeito, ou seja, ele está completo, ele está feito completamente. E é daí que vem essa utilização da palavra perfeito e imperfeito, né? Perfeito é uma coisa que está completa e imperfeito é uma coisa que está incompleta. Porque ele tem essa origem mesmo. A palavra perfeito vem do verbo perfazer. E se vocês procurarem no dicionário o significado do verbo perfazer, vocês vão entender que esse perfeito, né? Por exemplo, se eu digo assim, a conta perfez o total de, ou seja, a conta fechou num total de. Então, se uma coisa está perfeita, ela está feita, ela está fechada, ela está pronta. Se ela está imperfeita, é porque ela não está pronta, ela não está fechada ainda. E o mais que perfeito, né? O mais que perfeito é um pretérito que vai ser mais pretérito que outro, né? Então, eu vou ter sempre uma relação de dois pretéritos no pretérito mais que perfeito. Quando eu chegar lá, eu explico direitinho para vocês, para a gente não confundir agora. Então, vamos lá. Então, indicando aqui, os modos verbais vão estar intimamente ligados com esses tempos de presente, passado e futuro, né? Então, o passado vai ser chamado lá nas conjugações verbais de pretérito, mas é a mesma coisa, passado e pretérito é a mesma coisa. Então, no modo indicativo, eu tenho o presente, o pretérito, que vai se dividir em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Tenho o futuro, que vai se dividir em futuro do presente e futuro do pretérito. Então, a gente tem que sempre lembrar essas formas, né? Essas seis conjugações que são do modo indicativo. Eu fiz uma tabelinha que a gente pode preencher, né? A gente pode ir preenchendo para conjugar os verbos, para a gente treinar. Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A conjugação verbal, ela vai muito do treino, né? A gente vai treinando, vai conhecendo os verbos, vai tirando dúvidas. Vou ver lá o verbo ir. Como será que é o futuro do verbo ir? Eu não sei, eu não estou conseguindo fazer. Vou pesquisar. Né? Existe um site na internet que se chama conjugação.com.br, daqui a pouco eu vou compartilhar ele com vocês, vou mostrar. Lá naquele site, é um site muito bacana, muito bem construído, e ele tem tudo sobre verbo. Tudo que vocês tiverem dúvidas sobre verbo, esse site vai mostrar para vocês e vai ajudar a conjugar os verbos. Bom, então o presente vai falar de uma coisa que está acontecendo hoje, né? Que acontece hoje, que está na atualidade. Então, se eu digo eu leio o jornal todos os dias, eu estou falando no presente. Eu como maçã todos os dias, estou falando no presente. Eu vou à escola todos os dias, estou falando no presente, tá? E aí é sempre conjugado em todas as pessoas, né? Se eu vou falar do verbo ler, eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós leis, eles leem. Né? Então, sempre lembrando que o verbo ele tem uma família, né? A família dele é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, no presente, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, esse é o verbo amar no presente. Então, percebem, no eles, eu tenho amam, com M no final, com M de Maria no final.
né? Porque algumas pessoas escrevem eles amam com aotil. O aotil não se usa em nenhum outro tempo verbal que não seja no futuro. Então, se eu conjugar eles, o verbo amar no futuro, eu direi eles amarão. Aí sim tem o aotil. Mas no presente é amam com M no final. Bom, o pretérito ele vai falar então de um passado que vai falar sobre situações acabadas, situações inacabadas e de situações que são anteriores a outras já passadas, né? Então vamos ver como que ele se comporta, né? Então a gente tem 3 tipos de pretérito, que são pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Iniciando pelo pretérito perfeito, o pretérito perfeito, ele está perfeito, foi usado o verbo perfazer para dizer que ele está perfeito, ele está feito completamente, ele está acabado. Então, o pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação que já está concluída. Então, se eu digo assim, porém, ontem não li o jornal. Estou falando de ontem, que é passado, o verbo ler no passado, uma ação que teria que ter começado e terminado no mesmo tempo, né? Então, li ontem, eu não li. Né? Então, ontem já acabou, ontem já foi. Se eu não li ontem, acabou, não tenho mais chance para isso. Então, essa ação já acabou, essa ação já foi concluída, e eu não fui, e eu não fiz, eu não li. No pretérito perfeito, a gente vai ter aquele pretérito que eu chamo do pretérito do ontem, né? Se a gente colocar a palavra ontem na frente, para conjugar, é um truquezinho, né? Para a gente lembrar do pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram, com M no final. Pretérito, palavra termina com M. Amarão, com M no final. Tá? Com aotil é futuro. Então, amaram, com M é passado, amaram, com aotil é amarão, com aotil no futuro. Então, se eu digo assim, ontem eu amei, ontem tu amaste, ontem ele amou. Ah, tá faltando um aqui. Deixa eu consertar já. Eu amei, tu amaste, ele amou. Ele amou. Tá faltando um U ali. E agora ele resolveu que ele quer pensar. Meu computador quer pensar. Bom, entrou. Então, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Passado. Passado perfeito, porque ele é o passado de ontem, ele já aconteceu e já acabou. E aí, eu vou ter também uma ideia, né, no pretérito imperfeito, de uma duração no tempo, ou seja, ele é imperfeito por quê? Porque ele ainda não está acabado, ele não foi completamente concluído. Ele vai dar uma ideia de continuidade, alguma coisa que acontecia antes, mas hoje não acontece mais. Eu digo que esse pretérito é o pretérito do antigamente. Se no pretérito perfeito eu uso a palavra ontem, nesse pretérito, eu vou usar a palavra antigamente para tentar lembrar como que é a conjugação. Então, se eu for conjugar lá o verbo amar, eu vou dizer assim, antigamente eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, com acento no ma, vós amáveis, com acento no a, e eles amavam, com M no final, porque é pretérito. Tá? Então, se eu colocar esse antigamente na frente, é uma forma de eu fazer um truquezinho para lembrar que o pretérito imperfeito é aquele pretérito de uma coisa que acontecia no passado e hoje já não acontece mais. Então, se eu digo assim, antigamente eu comia maçã, hoje eu já não como mais porque eu não gosto, né? Hoje eu já não como mais porque me faz mal, enfim. Né? Antigamente eu comia comida com açúcar, hoje eu não como mais porque sou diabética. Enfim, coisas assim que aconteciam no passado e hoje já não acontece mais. Então, eles são chamados de pretérito imperfeito, porque essa ação ela foi interrompida em algum momento e já no presente ela já não serve mais, ela já não acontece mais. Já no pretérito mais que perfeito, a gente vai ter uma ação que vai ser anterior a uma outra ação que já está concluída.
né? Ele está um pouquinho em desuso porque as pessoas preferem usar a forma composta. Então, se eu disser assim, quando eu saí para trabalhar, já lera o jornal de ontem. Então, quando eu fui trabalhar, eu já tinha lido o jornal. Então, vocês percebem que é uma ação no passado, que aí eu fui trabalhar, e já tinha lido o jornal, é uma ação mais passada do que esse do eu fui trabalhar. Primeiro eu li o jornal e depois eu fui trabalhar. Então, ela é uma ação que está anterior a uma ação que também já está concluída. Então, é mais comum que a gente use ultimamente, né, nos dias de hoje, a gente vai usar essa forma de uma forma composta, né? Que seria assim, quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje. Porque esse já lera, né? Lera, falara, andara, ele está um pouco em desuso, ele está um pouco caído, mas a gente tem que entender que ele é a mesma coisa do que esse já tinha lido. Quando eu saí para trabalhar, eu já tinha lido o jornal. Então, eu saí para trabalhar, é uma ação que terminou. Foi ontem, ou foi de manhã, ou foi mais cedo. E eu já tinha lido o jornal, foi anterior ao ter saído para trabalhar. Então, é uma ação que está antes, né? Então, ela é mais do que o perfeito. O perfeito não é sair para trabalhar? Pretérito perfeito é eu sair para trabalhar. Então, mais que perfeito é porque ele é mais pretérito ainda do que esse do já sair para trabalhar. Eu já tinha lido o jornal quando eu saí para trabalhar. Eu já lera o jornal quando eu saí para trabalhar. Então, esse pretérito mais que perfeito, por isso que ele chama mais que perfeito, porque ele é mais pretérito do que o pretérito perfeito. O pretérito perfeito foi o que a gente falou agora há pouco, que é o pretérito do ontem, né? E o pretérito mais que perfeito, ele vai ser um pretérito ainda mais longe do que o pretérito do ontem, tá? Então, se eu for conjugar o verbo amar no pretérito perfeito, vai ficar eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, com acento no mar, vós amareis, com acento no mar, eles amaram, com M no final, porque é pretérito. Se eu for colocar esses verbos aí nesse modo composto, eu posso dizer eu tinha amado, tu tinhas amado, ele tinha amado, nós tínhamos amado, vós tinhas amado, eles tinham amado. Tá? Eu posso usar essa forma composta, quer dizer a mesma coisa. Muito bem, aí a gente vai ter o futuro. O futuro a gente já sabe que é uma ação, que é uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer, né? Então, eu vou ter dois tipos de futuro, que vai ser o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele é um futuro que vai se realizar. Eu tenho certeza que ele vai se realizar. Ele vai acontecer, né? Então, por exemplo, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Eu sei que isso vai acontecer, é um plano meu. Eu vou ler o jornal na hora do almoço, tenho certeza de que isso vai acontecer. Então, esse futuro do presente, ele vai falar de uma ação que eu tenho certeza que é certa, né? Ela vai estar no futuro, mas é certa. Então, é a mesma coisa que eu dizer assim, amanhã eu dormirei. Todo mundo vai dormir amanhã, né? Mas é certeza, eu vou dormir mesmo, né? Amanhã eu irei à casa da fulana. Por certeza, eu vou mesmo. Estou dando certeza que eu vou. Então, se eu for conjugar o verbo no futuro do presente, eu vou ter eu amarei, tu amarás, com acento no rás, ele amará, com acento no rá, nós amaremos, vós amareis, e aí sim eles amarão com a otil. Só nesse modo futuro do presente que vai ter na terceira pessoa do plural o verbo com a otil. E esse verbo ele é muito confundido, muitas pessoas colocam aí verbos no passado com a otil, e não tá certo, tá errado, é só quando eu vou falar de futuro que ele vai ser com a otil. Bom, e aí eu tenho um outro tipo de pretérito, que vai ser um outro tipo de futuro, que vai ser o futuro do pretérito, né? Que vai me falar de uma ação no futuro com relação a outra ação no tempo, né? Com relação a outra ação já concluída. Eu leria mais se eu tivesse tempo. Eu comeria maçã se eu não fosse alérgica. Eu faria faculdade se eu tivesse tempo. Né? Então, esse futuro do pretérito, ele vai indicar uma condição, né? Vai indicar alguma coisa que vai interromper esse futuro. Ele não é
uma certeza, né? Ele não vai me dar uma certeza, uma assertividade, né? Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Está escrito errado aqui. Vamos arrumar antes que fique. Ele amaria. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, com acento no i, vós amaríeis, com acento no i, eles amariam, tá? Vejam que é futuro, mas é futuro do pretérito, então é amariam com M. Ele só vai ter a OTIL no futuro do presente, tá? Então, futuro do pretérito vai ser sempre com M no final. Então, esse eu amaria, tu amarias, ele seria um futuro, né? Ele seria um futuro, caso eu não tivesse uma coisa que estivesse me atrapalhando para ele não acontecer, né? Então, se eu digo assim, eu estudaria para a prova se eu tivesse o material. Então, eu tenho um complicador, né? Que vai complicar para que esse futuro realmente aconteça. Eu tenho o desejo de fazer, mas tem alguma outra coisa que está me atrapalhando e impedindo que eu faça. E aí a gente entra lá no modo subjuntivo, e esse modo subjuntivo, né, já falamos do modo indicativo, agora a gente fala do modo subjuntivo, ele vai falar mais sobre desejos e hipóteses, né? No presente, no passado e também no futuro. Ele não é aquela certeza, né, que eu tenho no presente do indicativo, que eu falo, eu como maçã, né? Eu leio o jornal. Então, aí ele já não vai dar mais um ar de certeza para a minha oração, ele vai dar uma incerteza. Talvez eu discurse bem esta noite, né? Talvez, não é certeza, né? Talvez eu discurse. E aí a gente tem algumas palavrinhas que a gente coloca antes da conjugação para a gente lembrar, né? No presente, a gente coloca o que na frente. Que eu discurse, que tu discurses, que ele discurse, que nós discursemos, que vós discurseis, que eles discursem. Então, talvez ele discurse bem esta noite, talvez nós discursamos bem essa noite, tá? Então, eu vou ter no modo subjuntivo o pretérito, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, né? São só três tempos, né? Mais facinho, mais compacto. Então, o presente do subjuntivo, ele vai falar de uma ação na atualidade, uma ação atual, hoje, né, presente, mas que ela não é muito certa, que ela é um pouco duvidosa, eu tenho aí algumas dúvidas de que isso possa acontecer. Então, que eu digo assim, que eles leiam, que eles estudem, né? Então, eu ponho na frente desse que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, na frente, a gente coloca um que, né, nesse presente, que é para a gente conseguir fazer essa conjugação verbal, né? Tomara que ele me ame. Né? Então, não é uma certeza, eu estou desejando isso, né? Tomara que todos eles amem a aula de hoje. Né? Quem sabe eu ame o fulano, não é certeza, né? Então, esse presente do subjuntivo que vem acompanhado com esse que, ele não expressa uma certeza, mas um desejo, uma vontade de que aconteça. Muito bem, aí a gente vai ter o pretérito imperfeito do subjuntivo, que vai falar do acontecimento de uma ação no passado, que vai depender de uma outra ação também no passado, né? Se eles lessem, né? Se eles lessem, estariam informados. Então, eu tenho o se, aí eu tenho o lessem. Então, o que aconteceria se eles lessem? Eles estariam informados. Vou pegar um ponteiro aqui para ficar mais fácil. Então, se eles lessem, eles estariam informados. Então, ele é uma ação do pretérito, né, que já passou, né, já foi o tempo. Então, se eles lessem, estariam informados. Então, eu ponho, na verdade, para conjugar esse verbo, eu vou usar o se na frente, né? Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis,
se eles amassem. Então, para fazer esse pretérito imperfeito, eu utilizo essa partícula se na frente para me dar essa ideia de condição, né? Esse se, ele vai indicar uma condição. Se ele amasse tal coisa, ele poderia estar mais sossegado. Ou, se ele estudasse para a prova, tiraria notas boas. Se ele comparecesse à reunião, saberia o que tinha acontecido, tá? Então, esse pretérito imperfeito do modo subjuntivo indica um pretérito duvidoso. E aí eu vou ter o futuro também. O futuro do subjuntivo, eu vou usar a palavrinha quando, né, na frente da conjugação. Por quê? Porque ele é um futuro que vai se realizar dependendo do que vai acontecer. Então, quando eu chegar em casa, você pode sair. Quando ele estiver na estação, ele vai me ligar. Então, o fato dele me ligar só vai acontecer quando ele estiver na estação. Então, eu vou depender de uma ação para que outra aconteça. Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem, tá? Então, para conjugar esse futuro, do modo subjuntivo, eu coloco a palavrinha quando na frente, para que fique mais fácil de eu entender esse futuro. E aí a gente tem o modo imperativo. O que é imperar? Imperar é mandar, ordenar, né? Então, são aqueles verbos que eles dão ordens, exprimem desejos, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma receita de bolo, né? Se eu vou seguir uma receita de bolo, não está escrito lá, por favor, pegue a farinha, né? Está escrito lá, coloque tantas xícaras de farinha, coloque tantas xícaras de açúcar, faça, mexa, ele vai dando ordens para você, né? Então, uma receita, ela vai dando ordens, ela vai sendo imperativa, né? Então, imperativo é aquele que dá uma ordem, que manifesta um desejo, que faz um pedido, né? Quando eu digo assim, gente, façam o trabalho corretamente, pesquisem, né? Eu estou fazendo pedidos, mas são pedidos no modo imperativo, como se eu estivesse dando ordens a vocês, né? Então, discurse como ele, fale como ele, né? Seja como ele. Então, o imperativo eu vou ter o afirmativo e vou ter também o negativo. Eu vou ter duas formas de imperativo, uma em que eu estou mandando fazer e outra que eu estou mandando não fazer. Né? Então, o imperativo afirmativo vai ser uma ordem que eu faço na forma positiva. Eu estou cansada, leia para ele o relatório. Deixa eu ver, está escrito errado, né? Leia para ele o relatório. É que às vezes saem uns errinhos de digitação. Então, no imperativo afirmativo, eu vou fazer ao contrário, né? O verbo vai ser na frente do pronome. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. E as pessoas, elas mudam um pouquinho, né? Eu não vou ter mais o eu, porque eu não vou dar uma ordem para mim mesma, né? Então, eu vou ter a partir do tu, e eu vou trocar o ele ou eles por você e vocês, tá? Então, eu vou ter tu, você, nós, vós e vocês. E aí, eu vou ter o imperativo negativo, que vai falar de uma forma negativa. Precisamos de uma apresentação natural, não leia o trabalho, né? Então, eu vou ter um não na frente para dar uma ordem do que uma coisa que eu não quero que seja feita, tá? Então, eu tenho lá, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não amei vós, não amem vocês, tá? Então, aí eu tenho um imperativo no modo negativo, estou negativando a minha ordem, estou dizendo o que não é para ser feito. Então, esse aqui é o imperativo negativo.
Eu vou passar um exercíciozinho rapidinho aqui para vocês, vou digitar e a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou voltar lá na tela. Então, eu vou compartilhar. Oi, Jane, tudo bem? Ah, a Jane entrou e saiu. Acho que ela não está conseguindo ficar. Vou compartilhar aqui um documento do Word, né? Nesse documento do Word eu vou colocar uns verbos e aí a gente vai identificar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Identifique em que tempo e modo estão conjugados os seguintes verbos. Aí a gente vai resolver esse exercício aqui rapidinho, tá? Vamos fazer esses daí. Quando vocês tiverem terminado, me dá um alô aqui, tá? Vou deixar a página aqui, senão vocês não conseguem visualizar o exercício. Então, eu vou deixar aqui. Vocês estão enxergando o exercício? Não tá a gente não está conseguindo visualizar. Ah, então tá bom. Peraí, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá compartilhar. Compartilhar. Se eu não compartilhar, vocês não vão ver, né? Estão vendo agora? Agora sim. Ah, então tá bom. É problema na pecinha. Gente, não esqueçam de colocar aí no chat o nome de vocês, tá? Para eu controlar a presença. Eu vou mudar de tela aqui, vocês me digam se vocês continuam vendo, tá? Tentei um negócio aqui. Vocês continuam vendo o exercício? Sim. Ah, então tá bom. É que eu tentei fazer um negócio aqui que eu não sabia que tinha pausar o compartilhamento, ele fica pausado naquela tela. Aí eu vou abrir para vocês um site que eu quero mostrar para vocês. Ah, tá bom. Eu também não sabia. Aí eu descobri isso agora, que eu falei assim, eu queria achar o site, aí eu descobri que tem lá um pausar o compartilhamento. Eu falei, eu vou tentar fazer, ver se ele funciona. Legal, é assim mesmo, a gente vai fuçando e vai aprendendo de novo.
Legal, aí aparece assim, pausar o compartilhamento, ou aí quando você volta, fica escrito lá, continuar o compartilhamento. Legal, gostei. Ó, avisa aí quando vocês terminarem. Eu devia ter colocado a aula lá, né? Antes de vocês fazerem o exercício, né? Lá no grupo. Deixa eu colocar. Vou colocar a aula lá no grupo, que aí vai ficar mais fácil para vocês olharem. Né? Coloquei lá no grupo, tá? A aula de hoje. Deixa eu colocar a aula da semana passada também. Bom, tá lá no grupo já a aula 4 e a aula 5, tá? Já tá entrando a 5 também. Eu já consegui baixar aqui. Ah, tá? Tá, eu vou colocar agora a da semana passada, a aula 4, que eu não tinha colocado lá. Está indo. Pronto. Já coloquei a 4 e a 5 lá no grupo, que aí fica mais fácil vocês acompanharem. Vamos corrigir? Vamos. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aquele site que eu falei, que tem as conjugações verbais, tá? Ele se chama, vocês estão vendo aí o site? Conjugação.com.br, tá? Nesse site, ó, vocês vão ver lá tudo que diz respeito ao verbo. Então, toda dúvida que vocês tiverem de verbo, vocês podem colocar lá. E aqui nesse quadradinho, por exemplo, você fala conjugação do verbo, vai, eu falo assim, falar, né? Eu falo conjugação do verbo e preencho aqui, falar, aí dou conjugar. Ó, ele vai me trazer o verbo falar todinho conjugado, ó. Em todos os modos, em todos os tempos, tá? Tudo sobre o verbo falar vocês vão encontrar aqui. E aí vocês vão achar outros verbos, né? Você quer dizer lá um verbo, eu tenho um verbo que ele é irregular, que é o verbo falir. O verbo falir é difícil, porque ele é um verbo todo irregular. Então, eu mando conjugar o verbo falir, ó, ele vai conjugar e vai te falar quais são as pessoas que não existem nesse verbo. Ó, existem pessoas que não têm, o verbo falir, ele não tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira do plural no presente. Né? Então, ele falta, ó, no imperativo, ele falta algumas também. Então, ele vai falar tudo sobre esse verbo que vocês escolherem. Então, ele é um site muito legal para quando a gente tiver qualquer dúvida com uma conjugação verbal, numa frase, né, uma colocação, a gente vem ali, pesquisa
e ele vai mostrar tudo para a gente sobre isso. E ele vai falar também tudo relacionado a verbo, ó, concordância verbal, né? Como é que eu faço uma concordância verbal do verbo ser no singular, no plural, né? Aí ele vai dar a lista dos particípios, que a gente já vai estudar na aula que vem. Então, esse site aqui, ele é um site que quebra bastante o galho da gente, principalmente quando a gente quer fazer exercício para passar para aluno, né? Fazer algumas tabelinhas de conjugações verbais. Esse site não deixa a gente errar, porque às vezes tem verbo que a gente esquece, que a gente confunde, né? É normal isso acontecer, né? Ninguém é infalível, né? A gente sabe que pode acontecer da gente esquecer. Então, vamos lá. Ele comeria. Então, ele comeria está lá na família do eu comeria, tu comerias, ele comeria. Nós comeríamos, vós comeríeis, eles comeriam. O que vocês acham que é isso aí? Futuro. Futuro do... Eu não consegui colocar um modo. Não, ele é modo indicativo, tá? Modo indicativo. E ele é futuro do pretérito. Ele é uma coisa que aconteceria se não tivesse uma outra que tivesse atrapalhado. Por exemplo, fala assim, ele comeria se tivesse chegado mais cedo. Agora, nós comeramos, ele está lá naquela família do eu comera, tu comeras, ele comera, nós comeramos, vós comereis, eles comeram. Também é modo indicativo, né? E o que vocês acham que é aqui? Do futuro? Eu comera. Não é o mesmo que dizer eu tinha comido? Nós comeramos. Comeramos. Nós comeramos, é passado. Ó, nós comeramos é mesmo que dizer nós tínhamos comido. Então, nós comeramos é pretérito mais que perfeito. Lembra que eu falei desse pretérito? É aquele pretérito que ele é mais passado do que o pretérito perfeito. Então, vamos dizer assim, vamos aplicar isso numa frase. Quando eles chegaram, nós já coméramos. Quando eles chegaram, nós já tínhamos comido. Tá? É a mesma coisa. Agora, que ele estude, olha, tem esse que na frente. Então, a gente sabe que as conjugações que tem uma palavrinha na frente, o que, o se, o quando, a gente já sabe que são do modo subjuntivo. E aqui, ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, vai ser o quê? Presente. Presente. Muito bom. Aí eu tenho. Se nós amássemos, né? Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, tem o se na frente, eu já sei que é modo subjuntivo também. E vai ser que tempo? Presente. Eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Vai ser pretérito, né? Se eu amasse o fulano, tal coisa poderia acontecer. Se eu comprasse uma bicicleta, eu poderia andar na praia. É uma coisa do passado, então ele é modo subjuntivo, mas ele é pretérito. Digitei errado. Pretérito. Quando eu chegar, aí eu estou falando de uma coisa que ainda vai acontecer, né? Então, quando eu chegar, vai ser também modo subjuntivo. E vai ser o quê? Futuro. Futuro. Tá? Porque vai estar falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Não coma você. Eu estou dando uma ordem, mas eu estou dando uma ordem no negativo, certo? Então, vai ser modo imperativo negativo. Eles correram, é o mesmo que eu dizer assim, ontem eles correram. O pretérito do ontem não é aquele pretérito perfeito? Então, vai ser modo indicativo, pretérito perfeito.
porque ele está concluído. Eles correram, já acabou. Eles começaram a correr e acabaram de correr. Então, eles correram, já está no passado. Agora, se eu digo eles correrão, isso daí é o quê? O futuro. Modo indicativo no futuro do presente. Né? Porque é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Né? Então, o futuro do presente, ele diz respeito a uma coisa, a um verbo que ainda vai acontecer, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Tá? Sim. Gente, foi muito difícil fazer isso aqui? Mais um pouquinho, né? É porque vocês estão enferrujadas, né? Vocês pararam de estudar verbo, pararam de conjugar verbo, vocês faziam isso lá no primário, a professora mandava conjugar um monte de verbo, e aí vocês ficavam conjugando, e aí agora vocês perderam a prática. Eu vou colocar no grupo umas tabelinhas com alguns verbos, só para vocês irem preenchendo. Vou colocar no Word mesmo, porque aí dá para vocês preencherem no computador de vocês e tal. Então, eu vou colocar essa tabelinha para vocês estudarem verbo. E assim, a gente não tem um tempo muito longo, né? A gente tem um tempo limitado, então você vê, já faltam 2 minutos para terminar a aula. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso ensinar vocês e mostrar para vocês como que vocês podem fazer o treino disso, né? Então, para treinar, para que isso possa acontecer, vocês têm que fazer as conjugações. Não tem outro jeito, é igual tabuada, gente. Tabuada, a gente aprende de tanto a gente ficar lá. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, né? A gente só aprende de tanto ficar repetindo, né? O verbo é a mesma coisa e a gente tem que começar a entender como que o verbo se comporta dentro de cada oração. Porque daqui a pouco a gente vai aprender lá, um pouquinho, quando a gente entrar em análise sintática, a gente vai aprender a relação dos verbos com as orações, né? A gente vai ver como eles se comportam dentro das orações. Então, é importante que vocês saibam fazer as conjugações corretamente para que vocês não errem quando chegar lá. Tá bom, meninas? Você pode Olha a cara de desespero da Nayara. O que foi, Charlene? A gente pode preencher essa tabelinha que você vai mandar. E depois que a gente preencher, mandar lá no grupo também? Pode mandar para mim lá no grupo mesmo, ou então pode mandar no meu privado, tá? Vocês aqui sabem. Se quiser mandar no meu privado para eu dar uma olhada, tá bom? Eu vou colocar as tabelinhas lá mais tarde, aí vocês já dão uma abridinha lá e olham, tá bom? Então, tá bom, meninas. Então, até a próxima quarta. A gente volta a se encontrar, ainda falando sobre verbos. Não fica com essa cara, Nayara. Não fica triste. É cara de cansada mesmo. Então, tá bom. Gente, muito obrigada aí por vocês ficarem comigo. Até a próxima aula. Tá bom. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.